Eu vou começar a configurar a transmissão. Vai aparecer que está transmitindo, mas ainda não está, tá? É aí que travou aqui no meu computador, então é uma coisa de louco, assim. Só um momento. Agora vai. Eu vou começar a soltar, tá, gente? Espera aí. Estamos ao vivo. Olá, colegas, mediadores, amigos, todos aqueles que nos assistem porque gostam, né, e trabalham com esses temas que nós trazemos aqui no Centro de Mediação da UOL. Hoje nós temos um tema muito instigante, né, que sacode aí, que deixa bem inquietos os mediadores, principalmente os mediadores extrajudiciais, né, os mediadores que têm câmaras privadas, e é o tema como criar valor e visibilidade à mediação, né? Ou seja, a gente vai ter aí a experiência do nosso convidado para a gente saber também como é que a gente vende o nosso peixe, afinal, né? Então, isso é muito importante e é um tema delicado que a gente realmente, muitas pessoas me falam disso, que tem dificuldade de lidar com essa parte, né, de tornar visível o seu trabalho, de apresentar o seu trabalho, de como fazer isso, de que forma, para quem, como, né? E a gente sabe que todo mundo que fala com a gente de mediação sempre nos comenta que a gente termina fazendo, vendendo, né, o nosso trabalho para os convertidos, né, como dizem. Então, ou seja, a gente fala de mediador para mediador e não traz aí os nossos clientes realmente. Então, hoje nós temos uma pessoa bastante experiente que vai nos dar muitas dicas, que é o Ivan Severo. O Ivan tem projetos de comunicação aí com empresas multinacionais, nacionais, também é mediador, então ele sabe das nossas dores, né? Das nossas incomodações aí em relação ao tema. Ivan, seja muito bem-vindo e a gente está, eu sei que tem muita gente bastante curiosa aí para te ouvir hoje, aí, dividir as suas experiências conosco. Bem-vindo. Muito obrigado, Luciana. Obrigado a todos pelo convite, o gentil convite que me deixou muito contente e entusiasmado de participar, porque esse tema, para mim, é uma delícia, né? Gosto muito dele, penso muito nele, e é um tema bacana porque qualquer um pode fazer, né? Não exige dinheiro, não exige esforço, não exige nada além de um reposicionamento do nosso discurso, da nossa forma de enxergar o nosso próprio trabalho. E é isso que a gente vai tratar agora, né? Porque o que acontece, a gente sabe, lembrando aqui que já falou, que é uma dor muito mais do mediador privado, né, do mediador extrajudicial, mas também aflige, às vezes, o mediador judicial, quando ele está posicionando a mediação para outras pessoas, né? A gente percebe assim, todo mundo acha muito legal, muito bacana, que ideia genial, quem não conhece, nossa, isso daí é o futuro e tal, mas ninguém compra, ninguém usa. Todo mundo acha bacana, mas, né, a hora do me chama, me contrata, vira fumaça, todo mundo some. E isto acontece muito mais porque nós usamos um discurso, não vou dizer errado, mas incompleto, né? Que não provoca essa ação do outro lado, que a pessoa se interesse, que realmente perceba o valor e queira nos contratar o serviço
de mediação. Tudo parte do princípio de uma única frase que, assim, tem que estar na cabeça da gente, tem que estar na cabeça de todo mediador que vai apresentar o seu trabalho da sua câmara de mediação, seja numa conversa de restaurante, de bar, ali, de uma oportunidade, de uma fila ou de uma palestra, o que for, né? E vocês gravem bem esta mensagem, esta frase. Ela diz o seguinte: ninguém quer comprar a nossa mediação. Nem parente, nem amigo, nem vizinho, ninguém quer comprar a nossa mediação. As pessoas querem comprar o que a mediação faz por elas. E eu vou repetir. Ninguém quer comprar a nossa mediação. Zero. As pessoas irão comprar aquilo que a mediação faz por elas. E é disso que nós vamos tratar aqui hoje, né? Eu queria lembrar um pouquinho, antes de entrar mais fundo nesse assunto, que é o seguinte: existem duas razões para as pessoas comprarem alguma coisa. Ou elas compram por prazer, ou elas compram por dor. Se livrar de uma dor, diminuir a dor, evitar uma dor. Por prazer, eu compro um carro novo, que talvez eu nem precise. Eu já tenho um carro, mas eu quero um novo. É um prazer, eu compro. Mas eu compro um seguro para evitar uma dor. Eu tenho medo de perder o carro um dia por um acidente, por um furto, alguma coisa, então eu faço um seguro. O seguro eu compro para evitar a dor. O carro eu compro por prazer. Eu faço um plano de saúde para evitar uma dor. É caro? É muito caro, mas é muito mais caro uma hora que eu precisar de um hospital e eu tiver um custo extraordinário, gigantesco. Então eu compro um plano de saúde para evitar a dor. Por que eu estou falando nisso? Porque as pessoas percebem essa dor. Eu consigo sentir o medo de perder o meu carro novo. Eu consigo sentir essa dor. E eu pago para evitá-la. E os nossos clientes não conseguem sentir essa dor se eles não comprarem a mediação. E é por isso que eles não compram. É por isso que eles não aderem. É por isso que eles não viram nossos clientes. Eles não percebem essa dor. E nós vamos fazê-los perceber a partir de agora, né? Como é que a gente consegue fazer com que essas pessoas percebam o valor da nossa mediação e comecem a ter uma adesão maior ao nosso projeto, ao nosso propósito, ao nosso serviço? Nós temos que apresentar os benefícios da mediação, as características, como a gente sempre faz, né? Mostrar que ela resolve a dor, mas a gente tem que tangibilizar isso, a gente tem que provar, tornar mensurável, perceptível. E esse é o nosso maior erro. A gente é muito vago, muito vasto, muito intangível. E eu vou dar os exemplos e vocês vão ver a grande diferença que faz uma pequena mudança de discurso. Imagina que eu estou falando com uma pessoa, um potencial cliente, perdão, e eu vou apresentar os ganhos que a mediação pode trazer, né? Então, um deles que a gente pode sempre fala é a mediação é um processo muito mais rápido de resolver uma disputa. O que não diz nada, absolutamente nada para aquele que está ouvindo. Zero. Mas se eu disser, por exemplo, aqui no Sul, esse era um dado do ano passado, a resolução de um conflito no judiciário leva, em média, 7 anos. Em mediação, a solução do conflito leva, em média, 2 a 4 encontros. Você pode ir para o judiciário, esperar 7 anos para resolver um conflito, pode fazer na mediação
e talvez em 15 dias, 30 dias, está solucionado. Pô, isso eu consigo medir. Isso eu consigo ver. E isso realmente é um prazo mais curto. O nosso interlocutor consegue fazer essa conta. Ah, mas 7 anos? Pô, eu falei em 15 dias? Mas é mesmo? Mas como? Agora ligou o senso de valor para, por exemplo, essa característica que a mediação é mais rápida. E ele ali consegue resolver uma dor que ele não sabia que tinha, que é a dor do tempo de resolver o conflito. Uma dor ele sabia que tinha, o conflito tem que ser resolvido. Mas tinha uma dor que ele não sabia que tinha. Levar 7 anos para resolver, quando eu posso resolver em 15 dias, 30 dias. Faz uma enorme diferença. E ele percebe essa diferença. E até aqui, eu não estou vendendo o meu trabalho como mediador, estou só qualificando, provando, criando valor para a mediação. Eu posso dizer que o custo da mediação é muito mais barato do que o processo judicial, todo o trâmite judicial. O que não quer dizer nada para ninguém. Mas se eu disser o mesmo exemplo, da seguinte forma, senhora, eu não vou nem entrar com números. Tu mesmo, a interlocutor, né, pode fazer o seguinte exercício, a seguinte comparação. Quanto custa, não vou dizer sustentar, mas vamos lá, me falta uma palavra melhor, lidar com o judiciário por 7 anos. E quanto custa lidar com 2 mediadores trabalhando online por 15 dias? Consegue fazer essa conta? Eu não preciso nem de número. Para saber que a mediação agora realmente ela é muito mais barata. Sem fazer contas. 7 anos pagando e 15 dias com 2, 3, 4 encontros, não precisa de número. Mas dá para quantificar, dá para provar que a mediação é mesmo muito mais barata e muito mais rápido, com o mesmo exemplo. E assim eu vou evoluindo, falando das características da mediação, mas provando que elas são tangíveis, são mensuráveis. Vou dar outro exemplo, né? Confidencialidade. A mediação é confidencial, ninguém sabe de nada, tá? Tudo bem. Também não significa muita coisa, mas quando eu digo ela protege a reputação da sua família, a sua reputação, da sua empresa, ela preserva a imagem de qualquer dano, começa a fazer diferença, principalmente na mediação empresarial. Faz uma enorme diferença a proteção da reputação, da identidade, da imagem da marca. É isto que significa confidencialidade, a proteção do valor da imagem, da reputação. Puxa, eu sei o que é arriscar a reputação. Pá, isso é uma dor. Eu reconheço essa dor. Quando eu digo que é confidencial, talvez eu não reconheça, mas proteger a minha reputação da minha empresa, a minha imagem como médico, como profissional, como presidente de uma empresa, como diretor de uma empresa. Opa, isso eu percebo. Essa dor eu sinto. E aí eu começo a dar valor. Eu posso falar da informalidade. A mediação é informal. Não significa muita coisa também, para quem quer que seja. Quando eu digo que a mediação é o único método de solução de conflitos que se adapta ao estilo, ao perfil e à comunicação dos participantes, muda. Se você é informal, se você é uma pessoa mais simples, a mediação vai se adaptar. Se você é objetivo, focado, empresarial, ponto, foco, a mediação será assim. Ela não vai ter juridiquês. Você vai saber o tempo todo de tudo que está acontecendo.
todo o sistema da mediação se adapta ao seu modo de ser, à sua cultura, e não ao contrário, você se adaptar a um juiz, você se adaptar a um judiciário, a uma formalidade que você não conhece e nem queria participar dela. Então, a mediação se adaptar ao seu jeito, ao seu estilo de vida, é uma coisa diferente, que eu nunca vi. E isto significa informalidade. Autonomia, né, da construção da solução. Poxa, você é participante. A construção da solução vem com a sua participação. É muito diferente de entregar isso para um terceiro que nada sabe do seu negócio, da sua família, da sua reputação, da sua história, e decide o que pode ser bom e o que pode não ser bom para você. Mas quando você participa e diz isso eu aceito, isso eu não aceito, só na mediação. Este é outro ponto que gera valor, porque eu sei que no final do conflito, o que será aprovado na solução do conflito, me atende. Porque eu participei, eu ajudei a construir. Vai me atender. Talvez uma outra coisa, não, mas aquilo vai ser decidido de uma outra forma. Mas a maior parte da disputa, do conflito, pode ser resolvido do jeito que me atende. E isto tem valor. Isso resolve uma dor, né? A dor de eu ter uma decisão que não me favorece. Né? O princípio da boa-fé também pode ser usado, todos eles, mas eu gosto de traduzir isto em benefício para o nosso potencial cliente. Como é que eu traduzo isso? A boa-fé, né, proporciona a solução de um conflito sem o confronto. Especialmente importante no meio empresarial. Claro que no familiar também, mas no meio empresarial talvez a empresa precise desse fornecedor, ele é importante, né, para a fabricação dos produtos, para a entrega dos serviços. Se não precisa agora, pode voltar a precisar daqui a pouco. Isso eu estou falando em fornecedor. Imagina um cliente. Se eu tiver um confronto com o cliente, eu preciso manter esse cliente. Eu não posso perdê-lo por um confronto. Eu preciso resolver o conflito e manter meu relacionamento com ele em bom nível, em bom estado. É isto que a boa-fé proporciona. Então, você pode resolver o conflito sem necessariamente entrar no confronto e manter a solução boa para os dois lados e a relação segue. Uma relação que muitas vezes é necessária, em outras vezes ela é importante e desejada. Isto é uma dor que eles podem sentir. Eu não posso perder esse cliente, eu não posso perder esse fornecedor, eu não posso perder essa relação. E a mediação proporciona que você resolva o conflito sem perder todo esse contato. Né? A partir dessa construção, né, quando as pessoas começam a se dar conta desses benefícios mensuráveis e que realmente fazem enorme diferença na vida deles, eu posso colocar dentro do que é possível alguns exemplos. Por exemplo, olha, sabia que toda aquela função lá em Brumadinho, naquele desastre ecológico, foi resolvida na mediação? Sabia que o caso ADOS, né, por exemplo, daquele plano de saúde, daquele serviço com os bancos, foi resolvido em mediação? Mostrar que outras empresas, que outras pessoas já usaram com sucesso. Isso é prova social. Se os outros usaram e foi bom, eu também posso usar. Se outra empresa usou e foi bom, por que eu não vou usar também? Eu posso? Claro que posso. Né? Então, claro que tem confidencialidade, não podemos falar tudo, não podemos abrir tudo, mas alguns exemplos a gente pode dar para dizer, sim, é verdade, os outros já estão fazendo.
você que está atrasado na sua decisão de aderir, né, a esse modelo. Agora, a gente tem que ter um cuidado aí, né? Estamos falando de benefícios que as características de mediação entrega ao nosso interlocutor, mas a gente tem que ter consciência de que esses interlocutores, esses potenciais clientes, são diferentes e têm necessidades diferentes. E quando eu for apresentar os benefícios da mediação, eu preciso cuidar disso. Uma empresa tem necessidades diferentes de uma família. Um médico tem uma necessidade diferente de uma família e de uma empresa. Um advogado, para o qual eu vou vender o meu serviço de mediação, tem outras necessidades. Então, a gente tem que se perguntar o que uma empresa ganha com os meus serviços de mediação, neste foco. O que a confidencialidade significa para uma empresa? O que o custo significa para uma empresa? O que a informalidade significa para uma empresa? Será que é importante? Em que medida? Para o médico, é importante? Vai mudar. Os pesos mudarão para um médico, para um advogado, para uma empresa, para uma entidade de classe, para uma igreja, para o que quer que for. O nosso papel é sempre mostrar os ganhos que esse interlocutor tem com o uso da nossa mediação, mas temos que entender que cada um tem ganho diferente. E é muito importante ter atenção com isso. Não é um detalhe, é a chave. Né? É bem importante ter este cuidado. Né? Ivan, me permite fazer pegar esse gancho aí. Então, assim, seria, por exemplo, se nós temos, que é uma preocupação de todos, né, que querem vender o seu serviço de mediação. Por exemplo, se a gente tem lá o seu panfleto, né, um portfólio, enfim, e a gente, no momento que a gente vende os serviços, a gente não atingiria, então, por exemplo, a certos clientes com a mesma linguagem para todos, na verdade, né? Porque uma coisa é a gente ter uma oportunidade de estar na frente, né, numa reunião e dar esses exemplos, e outra coisa é a gente ter um panfleto único que vai igual para todo mundo, né? Que força tem esse panfleto único, ou ele nem teria tanto valor assim? O ideal seria marcar uma oportunidade de conversar, porque a gente aí tem a oportunidade de direcionar, né, e verificar as necessidades daquele cliente. Seria mais ou menos isso que tu está falando? Sim, eu não vou dizer que não vale a pena fazer o folheto, um folder, né, de apresentação, mas definitivamente ele... quando ele deseja atender a todos, ele pode tornar fraco para todos, né? Porque são necessidades específicas, e aí daqui a pouco a necessidade de pode assustar o outro. A necessidade de uma empresa, daqui a pouco pode assustar uma família, ou uma igreja, com a qual eu gostaria de falar. Então tem que ter um cuidado. Quando a gente estiver falando com todo mundo, a gente perde um pouco da potência, por não ser especialista naquele. Né? Não dá para atender muitos senhores ao mesmo tempo. Uma tribo tem um cacique e vários índios. Imagina um índio e vários caciques. A tribo não sobreviveria. É mais ou menos por aí o caminho. A gente acaba se tornando... perdendo um pouco do valor quando quer atender todo mundo ao mesmo tempo. Imagina o seguinte, vou dar um exemplo. Eu sou o presidente de uma empresa, eu tenho um conflito enorme envolvendo milhões de dólares. E vocês, é especialista, eu vejo que esse mediador que está se apresentando para mim nesse folheto,
Ele também é especialista em resolver conflitos familiares. Eu disse, não, não serve para mim. Mediador familiar é uma coisa de família, né? Vai resolver quem fica com o cachorro, vai resolver quem é que fica com a casa da praia, ou quem é que vai ficar com o carro, quem é que vai pagar a escola do filho. Eu tenho um problema de milhões de dólares. Isso daí não serve para mim. E já descarta. Né? E eu não consigo dizer para ele assim, olha, meu senhor, eu sei resolver um problema de milhões de dólares e eu sei definir quem é que fica com o cachorro na separação daquela família. Não dá certo. Então, na Vai perder. verdade, até a apresentação, né, num portfólio, até a apresentação do currículo, também a gente, mesmo que, né, uma câmara privada, por exemplo, consiga resolver todos esses conflitos, o empresarial, o familiar, da saúde, no momento que eu estou enviando algo para um hospital, eu vou focar no meu currículo que atende à saúde, o resto não seria tão necessário. Pode assustar, ou pode ser algo que não... Afasta. Perfeito. Afasta. Cria um ruído na comunicação, cria uma dúvida, cria uma fraqueza. Eu não estaria com o foco direto naquilo que ele quer. Não sou especialista. Quem é especialista em tudo, na verdade, não é especialista em nada. Né? E as pessoas começam a ficar inseguros em relação à tua capacidade de entender o problema deles e a tua capacidade de conduzir a solução do problema deles. Porque tu não é bem um especialista no meu caso. A gente ouve muito aquela coisa assim, não, é muito bacana assim, mas o meu caso é diferente. Todo mundo tem o seu caso, é diferente. Já viu algum cliente dizer, o meu caso é igual a todos? Nunca. Não, o meu caso é especial, é diferente, não teve nada igual ao meu. E se eu disser que eu sou igual para todos, estou fora. Estou fora. É perigoso. O que a gente pode fazer com certo cuidado é criar linhas de produtos numa câmera. Eu tenho uma equipe que trabalha com família e tenho uma equipe preparada que trabalha com empresa. A equipe que trabalha com empresa tem formação para trabalhar com empresa e tem um discurso. A que trabalha com a família tem outro. Um não conversa com o outro não conversa com um. Um aqui, o outro lá. Isto me dá uma folga para atender públicos diferentes na mesma câmara, mas com discursos, materiais de comunicação, com atuação separada, para não dar essa confusão, porque o meu caso é muito diferente dos outros, uma coisa muito específica. Nunca ninguém viu um caso igual ao meu. Tem que ser uma pessoa super master blaster, especialista em mim, para resolver. E se eu for especialista em todos, eu enfraqueço o meu discurso. E foi bom te perguntar isso, porque assim, né, Luciana, aí a gente entra num outro momento, né, também, que assim, ó, a gente até aqui está criando valor para o serviço de mediação, para a nossa mediação. É um exercício que a gente tem que fazer nós mesmos no dia inteiro, não, claro, mas quase que diariamente. Como é que eu explico isso nesta forma que o Ivan está apresentando? Como é que eu faço com que a pessoa perceba o valor apresentando o que ele ganha com isto? Em vez de descrever o que a mediação é, eu vou descrever o que ele ganha com aquilo que a mediação é. Eu vou mudando, eu vou exercitando isso. Mas tem um outro ponto que é muito importante, que a gente não pode se descuidar: a formação do mediador. Quem é tu? Porque quando esse cliente começar a perceber o valor, a mediação é legal, eu quero isso, nossa, eu chamo fulano, vamos conversar, eu quero avançar com isso. Tem uma virada de chave, que até aqui a gente falou só do serviço de mediação, mas aí tem uma virada de chave que mostra agora, ele vai comprar. Te liga que ele se convenceu que a mediação atende, é bom, ele quer, gostou, mas ele virou uma chave agora e ele... Luciana, o que tu já fez de mediação? Agora ele quer uma prova de que tu entrega esta promessa.
Ele já acredita na promessa, ele já deseja, mas agora quer saber se tu entrega. Tu tem capacidade de entregar isso? Luciana, tu consegue resolver um conflito de milhões de dólares entre duas empresas? Prova para mim. Me dá indicadores de que eu posso confiar que tu tem essa competência. E aí, meu mediador, se tu quiser entrar nas grandes empresas e não tiver nenhuma habilidade, nenhum domínio, nenhum relacionamento neste meio, nenhuma formação, é melhor repensar e buscar outro público. Porque quando ele quiser comprar, ele quer uma prova de que você entrega isso. E é a sua competência, é a sua formação, é a sua história, é a sua experiência. E agora você vai vender o seu trabalho como mediador. A mediação já está vendida. Agora eu estou vendendo o meu trabalho como aquele que tem a capacidade de entregar aquilo que ele quer comprar. Eu tenho formação, eu tenho doutorado, eu tenho pós-doutorado, eu tenho experiência de mais de 300 casos de mediação, eu trabalhei, fundei essa câmara, eu escrevi esse livro, ou eu não fiz nada até agora, eu só mediei conflitos familiares. Veja bem, não está errado em só medir conflitos familiares. Pode fazer isso com sucesso, pode fazer isso com maestria. O errado é querer atirar num alvo quando você só tem munição para acertar o outro. Isso tem que cuidar. Né? Porque na hora do vou comprar, essa hora se revela quando ele começa a perguntar de ti. Me conta a tua história. Tu já fez mediação? Onde é que tu trabalha? Onde é que fica a tua câmera? Quantas pessoas trabalham contigo? Qual é a tua formação? Me fala da mediação que tu já fez. Aí ele vai investigar a minha competência. E eu preciso estar preparado. E se eu não estiver preparado para aquele público, eu escolho outro. Eu não preciso desistir. Eu só preciso ser competente. Eu posso não ser competente para a mediação empresarial, mas eu posso ser muito competente para a mediação familiar. Uma mediação de uma entidade, por exemplo, como a igreja, como uma entidade de classe, a associação dos publicitários, a associação dos médicos, por exemplo. Né? Eu me lembro que uma das coisas que, quando eu fiz a minha formação, a primeira coisa que me disseram, por que a gente não faz mediação para a associação dos motoristas de Uber? Que ideia genial! Né? Eu posso ser um profissional bem preparado para lidar com essa associação, talvez não seja tão bem preparado para lidar com uma grande multinacional. É uma escolha minha. Né? Eu só não posso errar no público que eu vou escolher. Você tem que estar preparado para trabalhar com esse público. E a visibilidade, né? Isso a gente está falando em criar valor. Né? E, sem dúvida, talvez vocês tenham perguntas no caminho aí, mas acho que dá para entender que quando a gente tangibiliza, quando a gente mensura, coloca esses exemplos, 7 anos versus 15 dias, a gente está criando valor. Né? E a visibilidade? Né? Como é que eu dou visibilidade? Ora, tem várias formas de criar visibilidade. Eu gosto muito de pensar que o que a gente pode fazer como mediador ou dono de uma câmara de mediação é tentar trabalhar em escala. O que é trabalhar em escala? Eu falo com uma pessoa que representa centenas de outras pessoas. Por exemplo, já falei aqui, eu posso falar com uma igreja, com uma arquidiocese, eu posso falar com um padre, me botar à disposição os conflitos familiares desta igreja, eu posso resolver, participar, eu tenho esse trabalho, eu tenho essa formação e tal. Olha só esses valores da mediação, valores não financeiros,
olha como essa mediação é boa, provei para ele, fiz todo esse processo anterior, e ele poderá me indicar as famílias que estão com problema. Então, eu falei com um que me espalhou para dezenas, talvez centenas. Sempre pensando, o que o padre ganha com isso? Não estou dizendo que ele tem que ganhar dinheiro, mas ele tem que se promover falando de ti. Olha como esse padre é atencioso, competente. Olha que ele trouxe uma coisa nova, fantástica, resolvendo coisas. Esse padre é sensacional, muito bom, muito inteligente. Já está ganhando. Né? Eu posso fazer uma visita falando com uma pessoa no Conselho Regional de Medicina, que vai falar para vários médicos. Então, uma das possibilidades é buscar entidades e grupos sociais onde eu posso escalar a minha apresentação. Eu falo com um que vai me levar para muitos. A outra, eu acho meio perigosa, mas é muito moderna, redes sociais. Falar, apresentar esses benefícios para o meu público em redes sociais, com postagens, com vídeos, com entrevistas, o que for. Funciona? Funciona. Mas é um pouco mais difícil do que parece. Porque é fácil gravar um vídeo e publicar. É fácil ter ali um curtidor, alguma coisa assim. O difícil nesse processo é tu conseguir levar o teu vídeo, a tua postagem, a tua entrevista, para o teu público selecionado. Isso é bem difícil. O que acontece, às vezes a gente faz eu criei um vídeo, entrevistei um empresário que falou da mediação, foi fantástico. E aí quando chega para mim alguém da rede social, não tem nada a ver com o público que eu gostaria de atingir. Nada, zero. E isso é muito comum. Então, quando usar a rede social, e deve usar, eu recomendo a quem pode, use o trabalho profissional. Para evitar que você atraia a um custo, ainda que seja barato, uma infinidade de pessoas que não interessam. Que é uma perda de tempo, que no fim é uma perda de dinheiro, é uma perda de energia. Rede social é importante? Funciona. Desde que se saiba fazer. Acho que tem que fazer, mas recomendo que use o trabalho profissional. Aí ele vai funcionar, vai te trazer os resultados desejados. Parcerias é outra fonte de visibilidade. Conversar com advogados, por exemplo, que, olha, a gente podia resolver assim na mediação, sou teu parceiro, a gente pode trazer os casos, né? Mais ou menos parecido com as entidades. Os advogados não aderem à mediação porque não vem nenhum motivo, nenhuma utilidade, nenhum ganho na mediação. Pelo contrário, eu acho que ela é uma ameaça. Né? Mas tem câmaras que eu conheço que já tem a maioria de seus clientes como advogados, que perceberam ganhos, que voltaram e que aderiram e que são super parceiros e distribuem o serviço e apresenta e se torna um revendedor do trabalho dessa câmara. Isso acontece. Né? Não vou citar os nomes, mas eu as conheço. Então, eu digo assim, se eu vou falar com um a um, que este um seja um multiplicador de dezenas, talvez centenas de pessoas. É uma forma de gerar visibilidade. E a última aqui que eu vou falar, né? Não, tem mais uma. Palestras. Eu posso marcar numa entidade de classe uma palestra para falar sobre mediação, mas, pelo amor de Deus, neste modelo que a gente acabou de falar, o que é que as pessoas ganham, mensurando, provando, apresentando os benefícios, e não vendam características, vendam os benefícios. Como a gente viu, né? A informalidade significa se adaptar ao seu jeito de ser. Isto que você pode apresentar numa palestra.
a palestra da Câmara dos Diretores Lojistas de uma cidade do interior, próxima da sua. Também é uma forma de criar visibilidade para você, fornecedor da mediação, fornecedor dessa solução. E a sua rede de relacionamento. Se você quiser entrar no meio empresarial, você tem que estar no meio empresarial. Você tem que frequentar os almoços, as jantas, as reuniões, os encontros, as feiras. Você tem que se tornar conhecido desse meio. Visita uma vez, visita as duas, daqui a pouco encontra um conhecido, já conversa com um, apresenta outro, e daqui a pouco você está conhecido no meio. Então, você, para entrar no meio empresarial, precisa participar do meio empresarial, ser como eles, estar no meio deles. Isso ajuda muito, né? Porque você não é um estranho. Existe uma referência, existe eu conheço, já ouvi falar, eu já vi uma palestra, eu já vi a rede social dele, aquele cara é bom, né? Facilita. Isso cria visibilidade para você, como fornecedor da mediação. A mediação você já vendeu, agora você está vendendo você, a sua câmara, você como diretor de uma câmara, né? Então, assim, acho que o esforço nosso é fazer com que o nosso potencial cliente perceba os ganhos que a mediação pode trazer, os ganhos reais, resolvendo aquela dor que ele não sabia que tinha, a dor de solucionar um conflito, a dor de como eu faço isso, é uma dor que ele não sabia que tinha e que agora eu ensinei para ele que ele tem, e ele precisa de mim para resolver. E ele tem que lembrar de mim na hora que ele decidir resolver. Vou comprar mediação. Quem é o Ivan, aquele cara lá que deu palestra, que apareceu, que eu vi ele, eu almocei com ele outro dia, e chama ele. Esse é o cara que eu quero trazer para conversar, para pedir uma proposta, para ver se ele consegue conduzir a mediação da minha empresa, ou da minha família, ou o que for. E, na medida que você conduzir com sucesso um caso, isso se espalha. Se espalha. E espalha. E daqui a pouco, tu fez lá, fiz, então vem aqui. Tu fez ali, eu fiz, então vem cá também. Tu fez lá e ali, aqui, fiz, então eu também quero. Chama-se prova social. O que é uma prova social? Já falei disso. Imagina o seguinte, você está chegando numa rua, né, e tem 2 restaurantes nessa rua. Num restaurante tem uma fila enorme na porta, cheio de gente lá dentro, uma fila na porta. O outro na frente não tem ninguém. Onde é que você vai? Talvez vá no outro por pressa, mas qual é o bom? Qual é o melhor? Qual é o que vai te dar uma experiência? É o da fila. E vamos Porque tem pegar uma um prova. gancho aqui. Desculpa, termina depois. A prova social, todo mundo está dizendo, esse aqui é o bom, cara. Mas tu quer ir no ruim? Fica à vontade. Fala, Luciano. Eu vou pegar um gancho no sentido de quantificar o trabalho, né? Porque a gente, muitas vezes a gente discute, pensa, e eu vejo entre mediadores e converso com mediadores, quando a gente vai precificar esse trabalho. Então, a gente, aquele medo, né, de botar, colocar, precificar um valor muito alto, né? E também a gente sabe que quando é baixo demais é porque parece que não tem valor o valor monetário não representa o valor, o outro tipo de valor que tem, né? Que é o valor que isso representa, né? Então, assim, a gente sabe porque em pequenas coisas, né? Que a gente compra, às vezes o mais caro, não, vou comprar esse aqui, que esse aqui é bom, e é o mais caro. Então, a gente paga o mais caro porque a gente não sei, né? Tô te perguntando se é esse o raciocínio. Porque a gente imagina que aquilo vale mais porque é melhor, né? Então, assim, por que esse medo, né, essa insegurança e talvez de precificar uma mediação um valor que realmente a gente sabe que vale, porque dá trabalho, né? Uma mediação de grande porte, uma mediação
uma mediação familiar, por exemplo, que tem várias sessões, né, e pode se estender por muito tempo, por mais tempo. Uma mediação empresarial que envolve muitas coisas, né, muitos conflitos ali a ser resolvido também. Então, por que a gente tem essa insegurança de precificar, né, num valor que a gente sabe que vale, e coloca um valor mais baixo que às vezes as pessoas não querem pagar, porque acham que não vale, e fica essa insegurança, né, de como precificar isso, né? Uma ótima pergunta. E aqui tem umas coisas bem interessantes para a gente tratar. E uma delas é um chute na canela, sabe? Vai doer, mas vai valer a pena. Deixa eu contar um exemplo de muitos anos atrás, quando eu trabalhava com comunicação, trabalhava numa empresa que desenvolvia marcas, né? E eu ofereci esse trabalho para criar marcas de produto, marcas de empresa, marcas de serviços e assim por diante. Na época, a criação de uma marca, de uma empresa, custava talvez, vamos chamar, 4.000 cruzeiros. Tá? Desenhava uma marca, ok, gostou, não gostou, de mais uma, você está aprovado, toma marca, tchau, obrigado, está resolvido. E a gente resolveu assim, não, vamos qualificar isso, vamos criar benefícios, vamos aumentar a entrega, vamos resolver mais dores. A marca, a construção da marca, aplicação no carro, aplicação no uniforme, aplicação na fachada da empresa, aplicação no material de comunicação em vários, um enxoval. A criação da marca envolvia a entrega de um enxoval inteiro. Eu dizia, a marca é o ator, e nós vamos te entregar todo o cenário onde esse ator atua. O carro, o totem que fica lá na Avenida Paulista, tudo isso a gente vai resolver. Né? Vai custar 40.000 cruzeiros. Ah, não, mas o outro custa 4.000. Faz com o outro, cara. A entrega é diferente, isso tu sabe. Né? O que eu resolvo para ti é muito maior. Meu custo é 40.000, mas tu acha que tua marca vale 4? Não vou discutir contigo. Fica à vontade, é isso? Podemos terminar? Não, vou fazer contigo, porque não, o outro não entrega. Tu é melhor. E fechava comigo. Muitas vezes eu fiz isso. E aí vem o chute na canela. Claro que eu preciso ter uma entrega de valor para poder cobrar valor. Eu acabei de dizer para vocês que uma forma de criar valor é mostrar o que as pessoas ganham com a mediação, mensurar o que ela entrega, né? Mas a segunda coisa mais importante, eu crio valor para a minha mediação e eu ponho, em vez de 4.000 cruzeiros, eu boto 40.000 cruzeiros. E aí vem uma coisa difícil. Quando eu entrego, eu tenho que ter confiança. Ponto. Porque se eu entregar, daqui no orçamentinho, você pode olhar, mas se eu quiser baixar o preço, eu posso baixar. Deu, já era. Na hora de apresentar o valor, você é o cara. Você é a cara. Eu confio no que eu faço. Eu sei o valor do que eu faço. Ah, tá achando barato? Caro? Não tem problema. Eu vou embora e vou fazer com outro. Não vamos nos estressar, paramos por aqui. Eu dou valor. Eu tenho confiança. E se eu não tiver confiança, ele não vai ter. Ele vai ler em mim a minha fragilidade, a minha hesitação e vai morder. É difícil fazer isso, mas a gente aprende. Agora, como é que a gente adquire confiança? Quando a gente sabe que entregou para ele valor. Se eu entregar uma coisa sem valor, é quase uma mentira. Eu entrego uma coisa que eu não confio, eu vou vacilar, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar frágil. E se eu entregar uma coisa de valor, que eu confio, que eu sei, que eu provo, que eu tenho história, eu confio e bato no peito. É isso que vale, meu amigo. Se tu acha que não vale, eu estou indo porque tem gente comprando. Claro que eu estou sendo grosseiro aqui, eu não vou falar nessa forma, mas de uma forma educada, dá para dizer, olha, eu preciso trabalhar, eu vou seguir a vida, compra do cara que 4.000, vai resolver uma parte, talvez fique feliz,
vamos seguir em frente, vou tocar a vida. Não, mas eu acho que tem que ser tu. Vou dar outro exemplo. Teve uma época que eu trabalhei com marketing digital. Aí eu sentei com um cliente, um potencial cliente, e ele, como é que é esse negócio? E eu, cara, falei para ele quase tudo que eu sabia. Funciona assim, tem que fazer isso aqui é um problema, isso aqui é um risco, aqui não funciona, se fizer isso aqui vai dar errado, cuidado com isso, aqui é o problema, assim, assado. Aí ele disse assim, tá bom, quanto é que custa? Eu disse assim, mas eu não vou te vender. Como assim não vai vender? Não, isso aí tu faz com teu primo, o guri tá acostumado lá a fazer Instagram, Facebook, essas coisas lá. Ele faz para ti, vai cobrar R$ 1.000, sei lá, eu vou ter que te cobrar 10 mil. Não vou te vender. Não, mas eu pago 10 mil, mas tem que ser tu. Porque eu entreguei valor e eu confiei. A ponto de dizer, não, manda fazer com teu sobrinho lá, vai fazer por R$ 1.000, talvez nem te cobre. Eu vou ter que te cobrar 10 mil. Por isso que eu não vou te vender. Não, mas eu pago, eu quero que tu faça, eu quero que tu faça. E pagou. Entrega valor. Entrega valor. E te dá o próprio valor. Confia naquilo. Te apresenta e diz, é isso. E esteja pronto para perder. Não vou pagar, não tem problema. Tchau, obrigado, foi embora. Não faz. Talvez esse cara não seja um bom cliente. Bom, mas eu preciso. Bom, então faz. Vai dar vai de cada tem um. muito, né, Ivan? É difícil, porque mas quando a gente... Quando a gente começa a ganhar esse jogo... daquele orçamento, assim, de chegar... Bom, se qualquer coisa a gente discute, tipo assim, se precisar baixar, a gente baixa, né? A gente tem... É um perigo, é um perigo. Aonde que a gente baixa, quando que a gente baixa, é um exercício, é um perigo. A gente às vezes entrega o orçamento, está aqui meu orçamento, se puder, se aprovar, eu estou precisando muito que a conta está lá. Vai baixar. Mas a gente tem que aprender todos os dias a entregar um projeto de valor percebido pelo outro lado. Ele tem que perceber realmente isso aqui vale mais. Eu não sei quanto é que vale, mas vale mais. E eu me dou valor. Custa 10 mil. Puta, mas é caro. Tem restaurante caro, tem restaurante barato, tem roupa cara, tem roupa barata. Tu escolhe o que tu quiser. As entregas são diferentes. O que tu precisa? Mas eu preciso só dizer assim, cara, só isso aqui, eu vou te fazer isso aqui, então, e vou te cobrar menos. Eu vou te entregar menos. Vou te cobrar menos. Às vezes dá para fazer isso, né? E aí a pessoa começa, é bem comum, hein? Não, mas eu quero tudo. Então compra tudo. E hoje a gente tem acesso, né, com a internet, enfim, né, Google, aí a gente tem acesso a todas as informações. Então a gente pensa assim, né, quando a gente vai num médico, por exemplo, né, fulano R$ 900 a consulta particular, mas o outro lá é 300, né? Mas olha aqui o currículo, né? Olha aqui o que o cara é. Olha o que o cara faz, né? Social, todo mundo está indo. Eu vou apertar um pouquinho, mas eu vou nesse aqui, né? Todo mundo está indo no cara de 900 e eu vou no de 300. Cara, eu vou quebrar a cara. Alguma coisa. Esse 300 aí, daqui a pouco pode virar 1.000 e pouco, né? Porque daqui a pouco não satisfaz e tu vai pagar o 300 mais o 900 aí. Tem uma coisa que está acontecendo que vai nos ajudar, tá? A gente está vendo assim, entra na rede social, que esse produto aqui que custa R$ 1.000, está vendendo por 200, eu vou comprar, compra e não recebe. Então as pessoas estão dizendo na rede social, desconfiem quando o preço é muito baixo, é golpe. E aí a gente pode dizer assim, cara, eu não entendo como é que o cara consegue entregar tudo isso nesse preço, é impossível. O custo de fazer isso é maior do que o preço que ele está cobrando. Cara, faz com ele. Só que assim, trabalho sabe essa conta, né? Te cuida, porque não fecha a conta. Não fecha a conta. Mas está tudo certo. Eu estava observando aqui, quando falaste principalmente dos advogados, né, que é talvez uma dificuldade, às vezes, também, né, da aderência do advogado. E tu falaste uma coisa que eu acho muito importante, me corrija até ver se faz sentido, para mim faz, né?
essa posição. A questão da experiência, né? Tu falaste também, quando acontece uma coisa boa, sai propagando, né? E espalhando ali. É o marketing boca a boca, aquele, né, que a gente fala. E eu acho que, assim, os próprios advogados, né, quando a gente proporciona uma mediação bem feita, uma boa experiência, eles se tornam propagadores e eles voltam com outros clientes, porque eles são os nossos. E eu acho o advogado uma peça-chave para a mediação, né? Ele é o comprador da mediação, ele é o que indica para os seus clientes ou uma mediação, ou uma arbitragem, né? Ou não, isso aqui é só no processo mesmo, né? Então, ele tem esse poder de mostrar o caminho para o seu cliente. Então, no momento que ele vive uma experiência positiva de mediação, né, e aí cabe a nós, mediadores, fazer uma boa mediação, né, exercer o nosso profissionalismo com maestria e dar essa boa experiência, eu penso que isso também é um caminho bastante importante, a experiência como uso, né, de propagação aí Sem do dúvida. trabalho. Sem dúvida. E olha, você tem um desafio legal. Assim, o que o advogado ganha com a mediação? O que o advogado ganha com a mediação? Por exemplo, EPROC. Eles têm pavor de prazos apertados, sabe? Suam, apanham com os prazos que dão para eles. Só eles têm prazo. Na mediação não tem. Fica tranquilo, tu não tem prazo, não tem correria, não tem sufoco, não tem gincana. Outra coisa, quem vai fazer mediação é o mediador, é um terceiro. Tu não vai botar funcionário para fazer isso. Não precisa. O trabalho é feito por mediador, não tem que fazer ata, não tem que fazer documentação, não tem que mandar, não tem que buscar, não tem que cobrar, não sei. Não, o mediador faz. Tu observa, acompanha, segue, cobra, né? Participa, se for o caso. Né? Às vezes não é nem isso. Né? Então, e tu cobra a mesma coisa com um custo 4, 5 vezes menor. Tu ganha mais, cobrando a mesma coisa. As pessoas vão ficar felizes com a solução que a mediação foi, resolveu o problema. Vão falar de ti para todo mundo. Teu custo é muito menor, tua margem de ganho é maior. E não foi tu que fez. Tu só geriu todo o processo. Tu pode atender mais clientes com menos funcionários. Quanta coisa um advogado pode ganhar? E ele tem um papel importante, né, também na mediação. Ele está ali para verificar a excelência do acordo, né, a legalidade de um bom acordo escrito, e cuidar, né, das particularidades do seu cliente, se está realmente em equilíbrio esse acordo, enfim, né, ele é extremamente importante e cabe ao mediador também receber acolher, né, esse advogado, para que ele tenha essa boa experiência de acolhimento e que ele também tenha participação, né? Porque a gente entra numa mediação que é o protagonismo das partes e aí o advogado se sente como se ali ele não é ninguém, não vai exercer nada, né? Mas não, a gente dá esse espaço ao advogado, ele também entende o que é o procedimento e qual é a sua função no procedimento e dá valor a isso, né? Então, eu digo, essas experiências e fazer correto, né, o procedimento é um caminho sem volta, né? Uma coisa positiva, uma experiência positiva, a gente sempre replica, né? É criar o valor para ele dentro do processo de mediação, entendendo, doutor, o senhor não está excluído, mas a sua participação aqui ela é diferente. Ela muda um pouco. O senhor não, né, não vai dizer assim, mas o senhor não perde poder. O senhor perde tarefa. O senhor delega trabalho. Né? Execução, trabalho. Isso o senhor não precisa fazer. O senhor é dono da condução. Não precisa ser dono das milhares de tarefas que vêm embaixo dela. E coisas assim. Né? Mas, sem dúvida, o advogado é o maior distribuidor dos nossos serviços de mediação, porque ainda por muito tempo a comunidade, a população vai procurar o advogado para resolver o conflito. E o advogado é que vai decidir, vou levar ao juiz ou vou levar na mediação.
E ele Ivan, é nós fundamental. estamos aí já no nosso tempo quase esgotado, mas Eu vou eu falar queria só só por mais 5 horas e eu termino. é tema, né? Quase todos os nossos convidados que vêm aqui, quando começa a ficar bom, começa a ficar quente, termina, né? A gente pensa que 1 hora é muito, quando vê, passa muito rápido. Mas eu queria só fazer esse fechamento que eu achei bastante importante aqui. Então, quando, na verdade, a gente pensa, né, em divulgar o nosso trabalho, seja no panfleto, seja na rede social, ou seja numa entrevista, né, pessoalmente, o que a gente deve pensar é o que a empresa ou a família, né, ou essa instituição ganha com os meus serviços, aquela empresa, aquela família, né? Isso. Esse é o principal ponto da gente ter esse cuidado de focar especificamente, né? Eu, tanto a mediação, serviços, como eu, mediadora, também me colocar, né, no meu currículo, digamos, aquilo que volta para o interesse daquela instituição, daquela família, daquela empresa. Isso. Este seria o caminho principal aí para a gente, pelo Isso. menos, iniciar e ter esse cuidado, seria isso. E sempre vendendo benefícios e não características. A A gente faz. mediação funciona assim, funciona. Não, o que O tempo é mais significa isso aqui? curto, é mais barato, mas a gente Mais não tem curto, mais essa. barato, é mais rápido, é confidencial. Não significa nada. Cuidado. Isso é característica, não é benefício. Eu preciso transformar essa característica em benefício. E preciso ter uma formação compatível com aquele público. Aquele público entenda em mim que eu sou capaz de entregar aquela promessa que eu fiz e que eles querem comprar. É isso. Perfeito. Ivan, Deu adorei. uma frase para encerrar. Vamos Porque lá. a gente vai tentar e vai errar, e vai tentar e vai errar. Vencedor é aquele que cai, mas não fica no chão. Ele levanta e segue. Então, se vocês fizerem cair, levantem-se e façam novamente. E aí se tornarão vencedores. Com certeza. Ivan, muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu sei que a tua agenda aí é bem movimentada, mas a gente curtiu muito, eu curti muito, porque eu acho que essa dor não é só minha, né? Eu tenho muitos colegas, câmaras, aí a gente é parceiro, né, das câmaras privadas, e a gente sabe que é difícil a gente achar o foco certo e o caminho certo e atingir aquilo que a gente quer, e a gente realmente tem o dom de atirar para tudo que é lado e não acertar pomba nenhuma, na verdade. Né? Mas isso tu deste dicas assim bastante importantes que a gente cabe observar e a gente pensar sobre isso, não tenha dúvida. Te agradeço demais. Obrigado por esse momento aqui. A gente tem amanhã aí os destaques, né, desse momento aqui com o Ivan, onde a gente também publica, vocês já conhecem, todos os contatos do Ivan. Quem quiser conversar com o Ivan, tirar dúvidas ou até, né, enfim, até contratar, sei lá, enfim, né? Tá aí o Ivan Perguntar coisa. Ah, Ivan, o que tu acha disso? tirar dúvida, né? Ajudar, pedir ajuda aí para o Ivan. O Ivan se disponibiliza também, já tinha falado isso aqui no início para nós. Então, muito obrigado, Ivan. Te passo a palavra para te despedir do pessoal. E muito obrigado mesmo por esse momento tão bacana e importante para nós. Eu também agradeço. Foi um privilégio estar com vocês. Espero do fundo do coração que vocês realmente usem, se não tudo, uma parte disso e que traga benefícios para vocês. Afinal, eu vim aqui dizer que a gente tem que vender benefícios. Se vocês não tiverem benefícios com o que vocês escutaram, não valeu. Espero que vocês usem alguma coisa e que isso realmente traga uma transformação para vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos, até o nosso próximo evento.